Senhor nosso Deus, Pai Celestial, oh, que privilégio e honra nós temos de podermos estar em comunhão, ter comunhão com o Teu Santo Espírito. O Senhor, o Criador deste imenso universo, criou os céus, criou a terra, criou os mares, toda a natureza existente, todas as coisas visíveis e invisíveis. Senhor nosso Deus, Pai, precisamos te conhecer melhor, Senhor. E já sabemos que o Senhor cobra isso dos filhos, daqueles que dizem crer no Senhor. Posso me lembrar do profeta Oséias dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pai Celestial, que o Senhor encontre em cada um de nós um coração preparado, receptivo ao Senhor, verdadeiramente disponível para o Senhor. Que momentos como este, Senhor, sejam preciosos dentro de cada um de nós, para que possamos, Pai, alcançar os verdadeiros, soberanos, gloriosos e eternos valores. São os que vêm do Senhor. Como o Senhor diz, porque onde estiver o teu coração, o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Senhor nosso Deus, que o Senhor encontre total atenção à palavra viva do teu Santo Espírito, para que o Senhor possa então derramar, Pai, do poder, da unção, e assim pela tua palavra, pela revelação, as revelações, a abertura das tuas palavras, teu povo possa te glorificar, desfrutando das tuas bênçãos, dos teus cuidados, no teu zelo. É o nosso pedido. Pai Celestial, fale conosco. Pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje o nosso estudo da palavra de Deus está bem objetivo, simples, mas é claro, como sempre, né, por ser a palavra de Deus, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. A Bíblia é de autoria do Espírito Santo. Alguém diz amém? Amém. A Bíblia é de autoria do Espírito Santo. Então nós vamos tocar hoje como base um versículo de um salmo. Mas para quem conhece esse salmo sabe que nesse salmo, como o Senhor Deus desabafou o coração dele, derramou o coração dele, se queixando da forma como o seu povo se conduziu no deserto. Ai, pastor, eu não quero mais ouvir falar de deserto. Você já saiu dele há muito tempo. Desde o dia que encontrou Jesus, você não saiu porque você ainda não entendeu. Ou talvez você esteja olhando para trás. Tem gente que vive com o passado dentro de si, que é que a vida avance, não vai dar um passo. Mas tem gente que não atenta bem e deixa a coisa no natural. É o Salmo 78, um versículo apenas. Vamos lá? É a base. Salmo 78. Um versículo apenas aqui, é o 7. Que coisa linda, que coisas lindas o Senhor Deus mostra com essa base aqui do versículo 7 do Salmo 78. É para mim, é para você e é para cada um que crê em Deus na pessoa de Jesus. Versículo 7 então do Salmo 78. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Olha que coisa tremenda. Três coisas aqui. Primeira, você vai observar que Deus está falando do seu povo. Ele está se queixando da forma como eles se conduziram lá pelo deserto. Seria uma passagem? Seria rápida? Seria breve? Alcançariam aquela terra gloriosa? Gente que não sai de sofrimento por falta de atenção à palavra, irmão. Às vezes a pessoa fica com toda a atenção aos problemas e às lutas que está enfrentando e não contempla as grandezas de Deus, que pode resolver tudo.
Bom, para que pusessem em Deus. Então você vai ver que o contexto, eu não quis ler muito, porque nós temos agora o estudo partindo dessa parte. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Olha, irmãos, se o cristão que tem a garantia de Deus, que tem o sacrifício de Jesus como garantia de paternidade de Deus, presença de Deus aqui nessa terra. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com quem ele falou isso? Discípulos. A quem ele fala isso hoje? Discípulos, gente que crê e segue a palavra dele, que o escuta, que anda com ele. Então vamos lá, gente que crê no sacrifício, no sangue de Jesus, que assumiu, então um povo de propriedade exclusiva de Deus, como Deus falou com Israel antes da vinda de Jesus. Esperança. Esperança, irmãos, é saber esperar, é esperar com alegria, algo que tem certeza que vai chegar. O que é necessário para se manter uma esperança viva? Alimentar a fé. Tenho certeza que Deus está trabalhando. Tenho certeza que a palavra vai se cumprir. Mas como esperar algo de Deus? Agora vem a forma. Então, como esperar? Como alimentar essa esperança? Aí nós temos, então, agora vamos partir. Essa aqui é a base. Marca aí. Bota a canetinha aí no meio e vai comigo em primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Aí nós vamos entender a forma ou a fórmula. Como ter esperança se parece que não chega? Capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vai comigo? Portanto, cingindo... primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aqui está o segredo. Você quer ter uma esperança viva? Você quer viver em esperança? Esperança é porque espera alguma coisa. Pessoal, se o povo de Deus aprender a confiar em Deus, colocando promessas no seu coração, uma de cada vez, ou seja, uma fé viva de que aquilo vai se cumprir, porque saiu da boca de Deus. Qual é o segredo para se alimentar essa esperança? Esperar com alegria aquilo que vai chegar. Esperar na revelação da palavra de Jesus Cristo, ou seja, Jesus é a palavra. Eu fui a palavra e recebi uma promessa de Deus. Eu recebi uma garantia de Deus. Então eu posso contar inúmeros casos para vocês. Há muitos anos atrás chegou uma senhora, uma jovem mulher na nossa igreja, já era evangélica, não tinha entendimento nenhum da palavra de Deus. E o marido simplesmente a tinha abandonado, estava loucamente apaixonado por outra pessoa, por outra mulher, e a abandonou com seus 2 filhos. E ela então, depois de um tempo de desolação, de tristeza, resolveu se acostumar com aquele quadro, aquela situação. E aí nos ouviu e tal, e veio. E aí chegando disse: pastora, meu casamento acabou, ele simplesmente se apaixonou de uma forma absurda por outra mulher, não quer nem saber dos filhos, nem liga para os filhos. Pastor, eu estou desesperada, mas sabe, eu já estou até conformada. Aí eu disse: o que a senhora quer? Eu queria tanto reconstruir minha família. Eu falei: isso para Deus é coisa mais simples. Só que para a senhora é um pouquinho trabalhoso. Ela que já estava com a carinha murcha, ficou mais murcha ainda, né? É claro. Eu falei: mas são coisas simples. Eu perguntei: o que a senhora já leu na Bíblia sobre casamento? Olha, pastora, eu sou evangélica de berço. Falei: Deus não tem netos, esse é o problema. Esse é um dos problemas que o Espírito Santo encontra. A senhora acha que a senhora nasceu em berço de uma família que já era de Jesus, que a senhora tem o entendimento? A senhora teve um encontro real com Jesus? Não, eu sou convicta da minha fé, da minha salvação. Falei: para as bênçãos, essa é a parte difícil.
Falei, olha só, senhora, a senhora só pode buscar uma bênção de Deus se a senhora tiver essa bênção revelada pela palavra no seu coração, firmar dentro da senhora. Mas como assim, pastora? Eu poderia lhe dar inúmeras, mas a senhora tem que buscar a sua. Ou seja, a senhora tem que buscar na palavra ou ouvindo. E aquela palavra que lhe der a bênção, a resposta, coloca dentro da senhora. Essa é a base. Essa literalmente a bênção que vai começar a ser gestada pela senhora. Nosso espírito é como um ventre gerador de bênçãos. Coloque a palavra dentro do seu coração. Mas que palavra? Olha, senhora, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Deus dá um coração novo àqueles que pertencerem a Ele. Depende da senhora crer. Mas a palavra fala algo mais forte sobre o casamento. Quando eu mostrei para ela o que Deus uniu, não separe o homem, ela regalou os olhos. Pastor, eu nunca vi dessa forma. Falei, então por essa palavra a senhora já viu que Deus aborrece, abomina, detesta separação, divórcio. Ele quer a família unida. Pastor, eu nunca vi dessa forma. Bateu no coração dela. Pastora, se eu for olhar a cara dele, quando ele vem pegar as crianças, se eu for ouvir as palavras que ele fala para mim, diz até que tem nojo de mim. Eu disse, a senhora acredita no que ele fala? A senhora está perdendo seu tempo. Faz o seguinte, descredita o seu marido nas palavras e vem para as palavras de Deus. Se a senhora der total crédito e começar a orar com essa palavra, e souber esperar com paciência e esperança, Deus vai fazer a obra na sua vida. Por quê? Porque Ele não decepciona aqueles que creem nele. Aí ela acordou. Um ano depois ele estava de volta e pedindo a mim que consagrasse um par de alianças para ele começar do zero com a esposa dele. Um ano. Qual foi o ingrediente que pesou? Qual foi o poder que operou? A revelação da palavra. Qual foi o ingrediente? Paciência. Ela teve que ter paciência para fazer o trabalho. Que trabalho? De oração. Mas o que ela tinha na oração? Ela tinha uma garantia de Deus. O que Deus uniu? Deus não vai trabalhar na vida de quem não crê. Essa palavra deu certeza ao coração dela. Vou te dar outro caso completamente diferente. Chega alguém com uma doença crônica, chegou e disse, pastora, amo essa forma que a senhora prega, que a Igreja da Graça prega a palavra de Deus, porque a gente vê na Bíblia e vê que é a verdade. Mas difícil para mim é conseguir crer que eu vou ser curado, porque já são 4 gerações com a mesma enfermidade. E então fica difícil para mim. Bom, aí eu perguntei, como é que o senhor ora? Eu fico pedindo, Jesus me cura, mas não acontece nada. Eu falei, porque ele já fez a obra. Mas como ele fez se não aconteceu no meu corpo? Aí eu mostrei, o meu povo foi destruído, faltou conhecimento. Aí eu fui com ele lá no sacrifício do Calvário e mostrei desde Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si e carregou com as nossas dores, as nossas enfermidades. Tem uma tradução que diz claramente doença. Eu falei, o que o senhor está lendo aqui? Pois é, pastor, e por que não acontece? O seu coração ainda não creu. Aí ele disse, mas está aqui que ele já fez. Eu falei, pois é. Então vamos colocar o verbo no tempo certo. Ele vai fazer ou ele já fez? Já fez. Por que o senhor não creu? Pastor, porque a doença não saiu. Então o senhor só vai crer se a doença sair. Esse é o erro de muitos cristãos. Eu quero ver para crer. E com Deus não funciona. Você precisa crer para ver. Tudo é possível ao que crê. Falei, enquanto essa certeza não estiver profunda e enraizada no seu coração, não tem como Deus trabalhar, porque a palavra diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O senhor não espera saúde, o senhor espera piorar. Aí como é que a senhora sabe? Eu falei, a sua forma de falar. E aí, pastora? E aí começou a ouvir, e começou a ler, colocou dentro de si, não, Deus não mente. Deus não mente. Chegou uma hora, a lâmpada se acendeu e disse, Jesus levou. Acabou, despreocupou, determinou, foi fazer o exame, não tinha mais nada. Doença do coração. Agora vai comigo, olha a base que nós estamos. Olha, pessoal, nós temos que rever a base para voltar aqui em 1 Pedro. Sabe qual é outro erro dos cristãos, irmãos?
Eu estava até comentando ontem com alguns obreiros lá da Clairmont de Melo. Tem uma turma que vai às terças-feiras, 5 horas, só para a gente orar. Aí sempre, a gente, claro, vamos ouvir uma palavra. Eu estava falando com eles que o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, ele dizia abertamente, tá, para aqueles que ele ganhava para Jesus. Só, eu vou estar escrevendo para vocês as mesmas coisas, as mesmas palavras, porque isso é bom para vocês. Sabe aquele alerta que é massificado, diz assim, ei, não, isso não, isso não, isso não, isso não. Quando dá de cara com isso, já lembra do não. Pronto, acabou. Ou respeito ao quebra-cara. Certo? Não entre no mar em ressaca. Mar em ressaca. Não entre no mar em ressaca. Passa por cima do não. Ou é muito inocente, ou é muito, eu vou nem falar, idiota. Vai desafiar a fúria do mar? Vai desafiar a fúria do mar? Toda vez que o cristão enxergar um não na Bíblia, precisa respeitar. Porque quem está falando é quem sabe de tudo. Mas quando Deus disser, isso é teu, também não duvide. Alimente isso. Até que a fé cresça e te dê uma certeza tão grande que mesmo ainda não tendo acontecido, ninguém tira a tua esperança. Vai de novo lá no Salmo 78, versículo 7, que é a nossa base. Quem pegou agora, então não entenderia nada. Vai comigo. Salmo 78, versículo 7. Isso aqui é o nosso estudo. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus. Então agora nós vamos ainda ver essa primeira parte. Por quê? Para que pusessem em Deus a sua esperança. Se você espera algo de Deus, numa fé firme, Ele vai te decepcionar? Não, porque Ele conhece a fé do coração de cada um. Às vezes a pessoa grita, berra, enche a boca que tem fé, que tem muita fé, que tem até toda a fé do mundo, e não tem fé nenhuma. Aquela senhora do casamento, ela era evangélica de berço, mas ela não tinha uma palavra da boca de Deus, no seu coração e na sua mente, na sua boca, para receber aquela bênção. O Espírito Santo vai trabalhar sobre a palavra. Diga, o Espírito de Deus trabalha sobre a sua palavra. Deus diz, sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Sem a palavra, irmãos, oração nenhuma tem consistência, não tem base. As pessoas ficam orando, berrando, gritando, suplicando, mas não tem uma base de fé. Então, para que pusessem em Deus a sua esperança. Esperança, irmãos, esperança, ela implica em sentimentos. Porque quando a pessoa espera e tem certeza que vai receber, ela não desanima, ela não se angustia. Pode vir a tentação que vier, a pessoa está esperando que aquela palavra se cumpra, esperando a bênção de Deus. Então, esperar na revelação que Jesus deu, a palavra. Então, volta lá em Pedro. Deu para entender agora? Então vamos de novo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação. Olha um grande segredo aqui nesse versículo, inteiramente. Tem gente que espera que a palavra se cumpra, mas fica com a palavra do especialista tão forte dentro de si, que dentro de si é uma divisão. Eu sei que Jesus levou e fez isso, mas foi um especialista quem falou, é muito difícil. Acabou, não vai receber nada de Deus. Por quê? Porque não há uma inteira certeza para esperar. Então essa esperança é falsa. Tem gente que espera por um momento, espera 2 momentos, espera uma semana, espera por um período, mas depois deixa as circunstâncias contrárias pesarem mais do que aquilo que Deus falou. Irmãos, a primeira coisa para se receber uma bênção de Deus é saber ouvir. De preferência nos cultos, porque a fé é pelo ouvir. Quando a igreja está reunida, Deus tem os seus filhos reunidos. Dentro de uma pregação, de uma ministração da palavra, alguma coisa vai caber a cada um, sim ou não?
É exatamente isso. Deus reparte a cada um como Ele sabe, e como Ele quer, e como Ele quer que a pessoa viva, ou Ele sabe a luta que ela está passando. Saber esperar em Deus, mas esperar com uma base sólida, inteiramente na graça. Jesus já favoreceu, já agraciou, já presenteou o mundo. Então, inteiramente na graça que se vos ofereceu. Atenção, a quem essa carta foi dirigida? Aos cristãos, irmãos, que creram em Jesus, e os que creem em qualquer tempo, na revelação de Jesus Cristo. Se não tiver uma palavra como aquela senhora do casamento, ela não tinha uma palavra revelada. Ela era religiosa, ela conhecia a Bíblia, mas uma palavra da boca de Deus para segurar a bênção dela, para receber, ela não tinha. Ela não tinha. Vocês lembram da lição número 5 do curso Fé, da oração? Procura lembrar-me, entremos juntamente em juízo. Ou seja, vem com a minha palavra. Prova que você crê. Os cristãos não estudam a palavra, irmão, não abrem o coração. Muitos dizem na cara de pau que não tem tempo de estar na igreja, não. Aí querem entender sozinhos. E aí, meu irmão, rola uma ribanceira aos trambolhões. Bom, então vamos lá? Olha só, a primeira parte foi, né? Como esperar algo de Deus? Você já tem a resposta aqui. Todos que agem assim, Deus não decepciona ninguém. Segunda coisa agora, nossa base é o Salmo 78:7. Você vai enjoar de ir lá, não. Senão eu vou ter que te mostrar o que Paulo falou. Ó, a mesma coisa. Salmo 78, versículo 7. Então vamos lá. Salmo 78, versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Está bem clara essa parte? Você diz amém aí? Amém. Aí a segunda parte. E não esquecessem. Dá uma paradinha aqui, porque são 3 partes. Você vê, ó, eu vou repetir aqui as 3 partes desse versículo. Separando bem cada parte. Olha só. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Tá, primeira parte foi. E se não esquecessem, não. Então, não esquecessem das obras de Deus. Então, não podemos esquecer as obras de Deus. Então, vamos lá. Deus está falando esse salmo aqui numa queixa. Você pode observar o contexto desse salmo. É Deus se queixando da forma como o seu povo não creu, literalmente, se comportando, tá, totalmente contrário a quem esperava entrar na terra prometida. Tem gente que quer a cura, mas até inconscientemente já espera o próximo sintoma ou agravamento do mal. Tem gente que é a reconstrução do casamento, mas os olhos físicos e os ouvidos dão tanta atenção às maledicências que Deus não tem como operar, porque aquilo é que entra e trabalha. Então, se há uma aparente esperança, ela não é verdadeira. Esperança é uma certeza lá dentro do coração, te dá uma alegria. Fé é certeza, mas a esperança te dá alegria, porque você espera aquela bênção. Então vamos lá. O povo de Israel está dando aula de alegria mesmo, no meio da guerra. Glória a Deus. Mas vamos lá. E não esquecessem das obras de Deus. O que Deus esperava do seu povo naquele trajeto do deserto? Que eles nunca esquecessem, que eles não esquecessem que Deus abriu o mar vermelho só para eles. Diga, Deus abriu o mar vermelho. Diga, só para Israel. Pois é, Faraó e seu exército não afundaram? Não se perderam todos, morreram todos. O Israel não passou a pé sequinho. Eles podiam esquecer isso, mas esqueceram rapidamente. Quando você contempla as grandezas de Deus, isso te fortalece a esperança. Olha que coisa linda. Uma mãe e um pai espera que seus filhos se formem, que se casem, sim ou não?
Isso é uma esperança gostosa. Mas vamos trabalhar na fé para que aconteça. Mas saber esperar em Deus, dá uma base tremenda de alegria. Então atenta. Nós estamos na segunda parte. E não esquecessem das obras de Deus. Então, no caso deles, que murmuraram demais, que se perderam pelo deserto, a gente não cometer os mesmos erros em momentos difíceis. Vamos a um exemplo. Quantos de vocês já ouviram, já leram sobre as 10 pragas que Deus mandou só sobre a terra do Egito? Faz assim? Diga amém. Muito bem. Vai comigo no livro de Êxodo, no capítulo 9. Livro de Êxodo. No capítulo 9, aí nós vamos lá no versículo 22. O título diz o quê? A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva, vai comigo no 25, lê comigo. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Ei, dá uma paradinha. Não foi aterrador, sim ou não? Assustador. Pessoal, pode imaginar trovoada, violenta, pesadíssima, estrondos, mas saraiva, pedras, caíam pedras de granizo tão grandes e tão fortes que não tinha como sobreviver. Mas aos montes, pá, 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 pá. Agora vai no 26 para você ver. Vai comigo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel. Eita! Eita! Às vezes, quando a gente faz um estudo do Salmo 91, às vezes eu me assusto quando eu peço pessoal para fazer uma leitura corrida comigo do Salmo. Caramba, sinceramente, aí tem hora que eu paro e deixo a igreja lendo. Mas tem uns que correm tanto, mas tanto, que não prestam atenção na diferença entre aquele que dá atenção a Deus e aquele que não dá. Começa com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro tem que habitar. Tem gente que não se firma na palavra, não se firma numa igreja, não se firma em nada. E depois fica recitando o salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Não entende nada, não. Caramba. Tem que ir aos pouquinhos, porque é Deus quem está falando e garantindo. Quando Deus dá uma garantia, a garantia é de Deus. Quem já se machucou quando foi buscar a garantia de um produto e não tinha garantia nenhuma? Comprei um produto importado, disseram que tinha autorizado, o produto já veio com problema. Fui procurar autorizar, ainda não tem no Brasil. Eu falei, ué, mas está escrito que tem. Viu? Quem mandou acreditar? Quem mandou acreditar? Sou muito pé atrás de fazer compra pela internet. Eu compro, mas sou muito pé atrás. Mas vamos lá. Tem que conhecer bem o site, sabe? Mas vamos em frente.
Na terra onde estava o povo de Israel, houve saraiva? Houve saraiva? Então eu vou te mostrar aqui, dentro do que nós estamos lendo, essa base do Salmo 78, para que não esquecessem as obras de Deus. Você tem obras de Deus para todos os lados. Quando encontra Jesus, você contempla toda a criação da natureza, do planeta e de tudo que existe na palavra. Você diz, meu Deus, o Deus a quem eu recebi e aceitei a Jesus, a palavra de Deus, foi quem criou isso tudo. Caramba, não é possível que não consiga crer na grandeza de Deus contemplando essa natureza. Que o Deus que criou a natureza sustenta tudo até hoje. Porque a pessoa não crê. Porque a pessoa não crê que Deus vai sustentá-la. Que Deus vai cuidar em tempos difíceis. Que Deus vai protegê-la no meio do perigo. Porque não crê que os olhos do Senhor estão atentos. Muita gente se perde porque se põe em igualdade com qualquer outra pessoa que não tem Jesus. Ou que até é religiosa, mas que não tem o entendimento da palavra. Então, lê comigo de novo o versículo 26, vai. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel. Vai agora no Salmo 91. Vai comigo. Se isso não te tirar o medo, eu vou dizer, meu irmão, teu lugar é no céu. Que enquanto você estiver na terra, você vai estar no meio dos perigos. Salmo 91. Então, repetindo o versículo 1, vai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Qual é o segredo? Primeiro, habitar no esconderijo, não é? Se sentir seguro em Deus só em momentos em que as coisas estão calmas. E qual é o segundo segredo aqui? Não é? O onipotente. O que significa a onipotência de Deus? Onipotente, o único que tem todo o poder. Não sobrou poder para ninguém. Então diga, ele pode tudo? O negócio é crer. É agir à altura. E aí? Aí vem os olhos de Deus. Aí vem os olhos de Deus. Aí vai comigo agora. Vamos lá. Versículo de número 7. Quem vai? Mas para quem é essa garantia? Salmo 101. Está pertinho. Vai, Salmo 101. Versículo 6. Vai comigo? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Caramba, tem cristão, meu irmão, que não respeita a palavra em nada. E quer desfrutar de 100% do Salmo 91? Pelo amor de Deus, irmão. E quando Deus dá um não? E Deus diz que o seu povo não se prostitui, que o seu povo não se envolve com outros deuses, que o seu povo não usa palavras torpes, que o seu povo não tenha medo. E quando Deus dá o não, e o cristão passa por cima? Quer desfrutar? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto. Qual é o caminho reto? Jesus, eu sou o caminho. Então o caminho reto é Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Quando Deus der um não, respeito. Tudo que Deus mandou Moisés fazer, ele fez. Tudo que Deus garantiu, Deus cumpriu. O que nós estamos entendendo? Salmo 78, volta lá, versículo 7. Diga comigo, diga para mim, não é uma delícia estudar a palavra de Deus? Mas é para quem crê. Vai comigo, versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Agora vem, e não se esquecessem das obras de Deus. Pessoal, como é que eles podiam esquecer? Que na terra deles não houve um granizo, nenhuma chuvinha de granizo, nem fininho. No momento da saraiva de pedras, de gelo,
de pedregulhos só na terra do Egito. Não é forte? Agora pergunta comigo, vai. Como é que eles esqueceram? Pergunta para o teu irmão, como é que eles esqueceram? Como é que eles esqueceram disso? Como é que eles esqueceram? Então vamos lá. Agora volta lá em Êxodo capítulo 10. Agora nós vamos só ver 2 momentos. 2 das pragas. Êxodo capítulo 10. O título é a praga das trevas. Versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Vai comigo. Mas todos os filhos de Israel, diga glória a Deus. Irmãos, Jesus não diz eu sou a luz do mundo. Diz ou não diz? Então quem recebe a Jesus fica em trevas, permanece em trevas ou é iluminado? Como é que uma lâmpada acesa não vai fazer a diferença no meio das trevas desse mundo? Por isso que os cristãos têm medo, irmãos. Por falta de quê? De entendimento. O entendimento da palavra é comparado pelo Espírito Santo a uma lâmpada que se acendeu. Ou seja, saiu das trevas. Ou seja, eu enxergo o mundo invisível sem ver com os meus olhos físicos. Então diga, eu sou luz aqui na terra. Se você crê na palavra. Quem tem medo, meu irmão? O povo no deserto teve tudo que foi contrário à palavra de Deus. Murmurou, berrou, teve medo, desejou voltar para o Egito. Caramba! Você viu que o Salmo 78 são as queixas de Deus, da forma como eles foram e agiram enquanto estiveram no deserto. Você vê, tem gente que já enjoou de ouvir falar sobre o deserto. Está pensando que eu me importo com as visualizações? Meu irmão, Jesus diz lá em Mateus 22, muitos são chamados. Fazer o quê? Paulo disse que não enjoava de massificar a palavra para aquele povo, somente de Corinto. Seu nome aborrece escrever as mesmas coisas. A gente não está aqui fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas. Estamos contemplando as grandezas de Deus. A diferença entre aquele que dá atenção a Deus e que não dá. Que ouve a palavra com toda a atenção e aquele que não dá. Que busca entendimento e quem não busca. Mas eu vou ler essa parte todinha porque é muito forte. Vamos lá. Versículo 24. Então o faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis os deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Olha o versículo 29. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Ou seja, não vou precisar olhar para a tua cara, porque Deus é quem me guarda e Ele vai me levar para a terra prometida. É forte, né, gente? Sim ou não? Oh, caramba, glória a Deus, irmão, isso é tremendo. Mas Moisés era tremendo, ousado, não era, gente?
Não, vocês vão, mas deixa o gado de vocês, deixa aqui as vacas, as cabras, deixa isso, ou seja, as riquezas ficam. Moisés, o quê? Nenhuma unha. E você ainda vai dar riqueza para a gente. Fala para o teu irmão, saiba receber as riquezas da terra. E diga, mas não esqueça das riquezas do céu. São as mais importantes, são as eternas. Forte, né, gente? Como é que eles esqueceram disso rapidamente? É a queixa do Salmo 78. Deus chega a dizer assim, cedo eles esqueceram rapidamente. Tem gente que é interessante, irmãos. Às vezes agora vamos falar desse não esquecer no tempo presente na vida de cada um. Tem gente, irmãos, que vivia tão atormentada antes de aceitar Jesus, tão atormentada que não tinha paz, não dormia tranquilo. Tem gente que não tinha saúde. Aí a pessoa encontrou Jesus, logo sentiu paz, passou a dormir um sono tranquilo, recebeu uma cura. Aí passa um tempinho, enfrenta uma luta, uma batalha, cai num desertozinho. A pessoa já entra em desespero, você diz, ué, esqueceu do quanto Jesus já fez? Então, se não lembrar do que Ele fez na tua vida, olha para a natureza. E você diz assim, o meu Jesus fez tudo isso. Diga, o meu Jesus criou todas as coisas. Como é que vai esquecer? Como é que vai esquecer? Você vê o que Jesus fala para tirar a ansiedade. Acaba com a ansiedade, como? Olhai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem. Com tudo isso, vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? A pessoa esquece o valor que tem para Deus, aí começa a murmurar. Alguns abandonam Jesus, deixam a fé, voltam para o estado em que estava, até pior. Então, olha o Salmo 78, versículo 7. 3 partes. A primeira foi, né, a esperança. A segunda, não esquecer as obras de Deus. Mas tem uma terceira. Vamos lá ver qual é a terceira agora. Salmo 78. Terceira coisa no Salmo 78. Versículo 7. Então, é claro, vamos ler o versículo todo de novo. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus. Agora, mas guardassem. Eita! Esse é o ponto. Pode uma pessoa se converter e continuar cometendo todos os erros e pecados que ela cometia antes de aceitar Jesus? Mas tem muita gente que diz que pode. Deus me chamou do jeito que eu estava e disse para eu permanecer do jeito que eu sou. Eu sou isso e ponto. Mas não está escrito isso. E isso não está escrito. Está escrito, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão ficando para trás. Vai deixando o ódio, o rancor lá para trás. Vai jogando o medo fora. Vai ganhando confiança na segurança que o seu Deus oferece. Vai deixando os vícios, vai se limpando, vai se lavando. Jesus falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A pessoa vai ouvindo e vai se limpando daquilo que contaminava, que aborrecia a Deus, que dava lugar ao diabo, que fazia com que fosse uma pessoa comum sem a luz do céu. Agora começa a doutrinar. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa entra numa igreja, diz que quer Jesus, que a salvação é eterna, mas ela não abre o coração para os mandamentos de Deus, pastores que pregam os mandamentos são detestados. Eu não vou ouvir aquela pastora. Já 2 vezes eu ouvi ao longo desses anos, através de obreiros, aquela pessoa assim saiu, disse que vai procurar uma igreja mais light, que aqui é muito assim. Se é assim, não é assim nem assado, é na palavra. É na palavra. É na palavra. Isaías, quando falou com o povo de Isaías, no tempo de Isaías, já ficou bem para trás do deserto. Deus usou Isaías para dizer que eles parassem de consultar adivinhos,
espíritos familiares que se diziam ser parentes mortos, ídolos. Isaías falou muito. Se você quiser, você anota. O primeiro eu vou te dar, Isaías capítulo 8. Livro de Isaías capítulo 8. Versículo 19. Isaías capítulo 8, versículo 19. Você tem uma Bíblia? Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, versículo 19. Quem vai comigo? Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, olha aí, e os adivinhos, que seu lei murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos interrogar-se os mortos? Está na Bíblia isso? Está na Bíblia? Então não é a pastora Gorete Moura quem está falando. Está na Bíblia? Então diga, está na Bíblia. Então diga, é a palavra de Deus. Agora você vai ver a resposta de Deus. Versículo 20. A lei, por gentileza, observe a crase. A lei, ou seja, vá na lei. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, aponta assim para a tua Bíblia, ó, esta palavra. Vou botar minha Bíblia aqui bem na pontinha do púlpito, pessoal de casa ver. Então, o que está escrito aqui? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão Jesus. Nunca verão a luz do céu. A coisa é extremamente trabalhada engenhosamente. É incrível. O que tem de gente, meu irmão. Meu pai. Deus disse não. Bom, solidificando. Então agora estamos na terceira parte, já encerrando o entendimento dessa base do versículo 7 do Salmo 78. Eu sugiro que vocês peguem esse salmo e leiam aos pedacinhos para entender as queixas de Deus. Você vai ver o quanto o Espírito de Deus sofreu, porque eles faziam tudo contrário ao que Deus falava. Só por um período do deserto. Ai, pastor, 40 anos. Não seria um mês sequer. Não seriam 20 dias. Às vezes o próprio cristão prolonga os seus sofrimentos. Com aquilo que está no coração, o que está nos seus pensamentos, o que sai da sua boca, a forma de ver as coisas. Mostrar para vocês coisas sólidas, fortes. Bom, Deus havia dito a eles que quando eles entrassem na nova terra, na terra das bênçãos, diga, a terra das bênçãos está aqui. Quando você entra na palavra e põe a palavra dentro de você, você está entrando nessa terra de bênçãos. É só agir conforme o Senhor Deus fala, conforme Ele manda. Uma coisa que Deus falou com eles, eu acho que é o maior problema da Igreja de Cristo nos nossos dias, tá? Que é seguir costumes sociais, que é seguir tradições, que é seguir costumes culturais ou surgimentos culturais. Deuteronômio 6,14. Deuteronômio 6,14. Se você não quiser ser criticado, meu irmão, Deuteronômio 6,14. Deuteronômio 6,14. Quem lê comigo? Não seguireis os deuses dos povos que houver. Porque o dia tal do mês tal celebra-se isso. Aí eu vou ver se isso está de acordo com a palavra. Ou se eu tenho um não de Deus. Você está pensando que as pessoas aceitam isso com facilidade? Não. Por quê? Porque a multidão segue isso. E você diz, eu sigo Jesus. Por isso, pessoal, cristãos há muitos. Mas que levam a palavra termo. Porque se você levar a palavra termo,
você vai contra os costumes sociais. Você sempre irá contra a maioria, até no próprio meio. Então, deixa eu mostrar a vocês o que Paulo falou para o povo cristão em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4, começando no versículo 8. E vamos até o 11. Quem vai comigo? Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis servir? O 10. Guardais dias e meses, tempos e anos. Receio de vós que eu haja trabalhado. Paulo está dizendo, eu ensinei tanto, eu trabalhei tanto os ensinamentos de Cristo com vocês, mas eu estou receoso que esse trabalho tenha sido todo perdido. Irmãos, de todo o coração, quem assume que isso aqui é forte e vai contra os costumes da sociedade? São escolhas. Há 39 anos eu ouvi a palavra de Deus. Eu disse, eu não sabia que o Deus que criou esse universo falava na Bíblia, porque eu fui ensinada desde criança. Fui criado mais pela minha avó do que pela minha mãe. As duas estavam juntas, mas a minha avó que assumiu. A minha avó dizia, foge dos crentes, foge dos bíblias, foge desse livro. Porque quem se mete com esse livro até doido, perturbado fica. A minha avó dizia isso. Foge desse livro. Você acha que o diabo quer que as pessoas descubram essas coisas? Esse é o problema da nossa sociedade. Bom, você recebeu tudo que precisava para uma vida plena, abençoadíssima. Mas eu não posso encerrar aqui não, porque tem uma palavra que faz o desfecho em glória. Que palavra é essa? A diferença. Quem quer agradar a Deus e fazer a diferença? Caramba, você vai padecer muito nas línguas da sociedade. Mas Deus vai te abençoar muito, mas muito. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. Antes de Mateus. Malaquias. E aqui nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa a ver com o deserto? Não tem, meu irmão. Quem é de Jesus não tem como viver no deserto, não. Você já saiu do deserto desde o dia que aceitou Jesus. Não saiu porque não entendeu ou não assumiu. Vai comigo, Malaquias 3,17. Quem vai? Quem vai? E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho. O quê? Olha o segredo. Diga, o segredo é servir. O que é servir a Deus? É fazer a vontade dele. Servir a Deus é fazer a vontade dele. Vai no 18, vai. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e glória a Deus. Amém?